Olá, sou Antônio Neto do Clareza Financeira e professor de finanças pessoais. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto sensível, para você nunca cometer um erro grave que as pessoas, quando estão em problemas com dinheiro, entram em dívidas, costumam fazer, que é o que? Pegar dinheiro com a agiota. Então hoje, a aula de hoje vai ser: nunca pegue dinheiro com a agiota. Tá devendo? Se enrolou? Resolva de outra maneira. Você deve enfrentar de outro jeito, mas nunca deve tomar esse tipo de atitude. Primeiro vamos falar por que as pessoas pegam dinheiro com a agiota. Primeiro porque elas começam a faltar liquidez, né? De alguma forma o dinheiro começa a faltar no bolso, por N fatores. Pode ser, às vezes, um imprevisto muito grave, e a pessoa fica sem dinheiro, desesperada, disposta, né, a fazer qualquer negócio. Às vezes algum consumo exagerado, vai sentir falta de alguma coisa, né, pela falta de liquidez. Às vezes o dinheiro não dá ali para o mês todo, e aí para cumprir aquela falta de liquidez durante o mês, para conseguir pôr as coisas na geladeira, para conseguir tocar a vida, posso assim dizer, as pessoas acabam recorrendo ao agiota para estar suprindo essa falta de caixa, essa falta de caixa aí doméstica. E o que é um agiota, né? Qual que é a diferença de um agiota e de um banco? O agiota, ele não está regulado. Eu não sei se você sabe, mas um banco, para virar um banco, ele precisa estar regulado no Banco Central, lá que é uma instituição do governo federal. Então, a pessoa que abre um banco não é qualquer pessoa, ela precisa de algumas regras, ela precisa respeitar algumas regras, e tem essas regras, e quem regula e quem faz as regras normalmente é o Congresso e tal, mas quem regula o mercado e quem fiscaliza essas regras é o Banco Central. Então o agiota normalmente ele não está cadastrado, ele não segue as regras, ele não está regulado a emprestar dinheiro. Então qualquer pessoa física, né, que quer emprestar dinheiro a terceiros e cobrar um juros, uma vantagem que é normal no mercado, é um agiota. E tem os agiotas não regulados que são profissionais, eles vivem disso, mas por algum motivo não regulam a sua situação. Então a diferença é exatamente essa. E aí o agiota, por ele não estar regulado, ele oferece, entre aspas, algumas vantagens que às vezes você encontra no sistema regulado, que é o sistema bancário. Às vezes é a burocracia, né, para pegar dinheiro em banco, para você conseguir um crédito você precisa fazer um cadastro, às vezes precisa passar por um questionário ali do próprio banco, você precisa às vezes da garantia, ou às vezes precisa ter esse crédito aprovado, né, uma pré-aprovação para te liberar o crédito, e isso pode demorar. E às vezes o agiota não faz esse tipo de negócio, às vezes empresta até dinheiro para negativado, e como parece um dinheiro mais fácil, as pessoas acabam entrando pegando esse dinheiro com a agiota. E aí o problema está exatamente aí, porque essas facilidades do dinheiro fácil, ali de você pegar o dinheiro na mão da pessoa, às vezes não precisa passar pela rede bancária e você já está enrolado com a rede bancária, parece mais fácil, e é exatamente aí que mora o perigo. E qual é o perigo? Lembra que eu te falei lá no comecinho que o agiota não está ele não está regulado, ele não tem a documentação certa. Então, ele não segue as regras do Banco Central. E isso é ruim para quem está pegando o dinheiro emprestado, porque o próprio Banco Central tem várias regras, limitam algumas ações dos bancos. Se eles fazem, não são fiscalizados, é outra coisa. Mas existe a regra. E também, o que acontece? Como não tem regra, vamos assim dizer, eles podem praticar, né? Eles praticam ou podem praticar juros muito altos, aí na ordem de 20,
40%, dependendo do desespero da pessoa. Ele oferece também negócios muito desvantajosos quando com garantias, ou seja, ele fala, você deixa o carro aí e eu te dou a metade do carro, e aí se você não pagar, o carro é meu. Então, negócios muito desvantajosos. E o pior deles, caso você não consiga pagar esse tipo de agiota, e existe os mais perigosos, os menos perigosos, eu não estou aqui para falar quem, certo? Mas caso você deixa, né, de pagar esses juros, deixa de devolver o dinheiro com os juros para esse tipo de pessoa, para esse tipo de negociante, é muito desvantajoso, porque como ele não segue as regras, ele faz uma cobrança baseada no medo, né? Então a cobrança é desleal, e essa cobrança às vezes pode vir acompanhada de ameaças, pode vir acompanhado de perseguição e às vezes, nos piores casos, até aí de agressões que podem vir tanto verbais quanto físicas, e isso é constrangedor, né? Você já está passando por uma situação difícil, já não está sabendo buscar uma saída, já busca uma saída ruim, pegando um dinheiro ruim, e ainda no fim de tudo você ainda vai sofrer uma cobrança desleal. É uma situação desesperadora que eu acho que só piora a situação. É como se você tivesse enterrado de cabeça para baixo, ó, e só cavando a cova, né? Você só tá se enterrando cada vez mais e não sabe que tá de cabeça para baixo, achando que tá indo para a saída. Então é uma situação muito ruim e muito difícil e muito desvantajosa para quem pega esse tipo de dinheiro. E a boa notícia é o seguinte, não deveria nem ter boa notícia aqui, né? Porque vamos dizer que o cara tá aqui ferrado mesmo. A boa notícia é que, além do Banco Central, que regula todos os bancos, existe uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor, que é um livrinho que está em todos os estabelecimentos comerciais. Até é obrigatório estar esse livrinho lá, e muitas das vezes a gente não lê. Eu confesso que eu já li algumas páginas, e esse código, o que acontece? Ele protege o consumidor. Só que quando a pessoa pega um dinheiro com o agiota, você lembra que ele não segue as regras, ele não está nem aí para regulação, ele não está nem aí para fiscal. Então ele não respeita essas regras, e esse tipo de comportamento, juros altos, negócios muito desvantajosos, e esse tipo de cobrança é totalmente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então quando você pega dinheiro uma instituição bancária, você está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele tem várias regras ali que falam o que fazer e como fazer em cada situação. Se você está super endividado, se só se endividou, quais são os passo a passos aí dentro da lei, dentro da legalidade, que você e a pessoa, né, ou a pessoa não, a instituição que te emprestou o dinheiro pode tomar. Que tipo de cobrança ela pode fazer, judicial, como ela deve proceder, e com essas regras claras você também pode se defender, e essas defesas estão lá escritas, como você pode se defender disso, até às vezes porque quando a gente entra num momento ruim financeiro, o ideal é que isso seja só um momento da vida, isso não dure para sempre, né? O que deve acontecer? A gente deve resolver um passo a passo e resolver sair dessa situação de devedor, certo? E aí, para isso, a gente precisa, né, fazer algumas coisas, né? Então, o que fazer, né, nessa situação? Então, você foi lá, pegou dinheiro com o banco e se endividou. O que fazer? Ir pegar o dinheiro com a agiota? Não. Esse é o pior caminho, e eu acabei de explicar o porquê. Não tem regulação, não tem regra, pode ter agressão, pode ter perseguição, você pode pagar juros abusivos e negócios muito desvantajosos. Então, o que deve fazer caso eu entre numa situação ruim com um banco, ou talvez com um terceiro, com comércio, vou assim dizer, com lojas, com comércio em geral?
ou às vezes uma pessoa física, mas aqui não quero entrar em detalhes com pessoa física, mas vamos dizer que o comércio de forma geral. E o que a gente deve fazer? E a primeira coisa que se deve fazer não é tentar achar uma solução externa, é resolver o problema internamente. E o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que primeiro resolver a sua operação mensal. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que pegar o seu salário menos as suas despesas. E essas despesas que eu falo aqui são as despesas básicas, né? Que estão aí moradia, comida, transporte. E isso tem que sobrar algum saldo. Você tem que fazer isso aqui sobrar algum dinheiro. Receita menos as suas despesas aí básicas, tem que te sobrar algum dinheiro. Para quê? Para você fazer o segundo passo, que é o quê? Vai fazer, vou pôr aqui, primeiro passo. Segundo passo, você vai fazer o quê? Uma lista de quem você está devendo. E essa lista é o seguinte, você coloca primeiro aqui aquelas dívidas com garantias e separa das dívidas que não têm garantias. O que é uma dívida com garantia? Normalmente são dívidas de carro, né? Aquele dinheiro que você pega no banco para comprar um carro, para comprar uma casa, alguma coisa que você assinou um contrato e deu alguma garantia em troca. E os contratos sem garantias todos aqueles que você não deu nenhum tipo de garantia, certo? Então você faz essa lista o mais rápido possível, esse primeiro e esse segundo passo relativamente juntos, para você tentar resolver essas dívidas com garantias primeiro e depois as que não têm garantias depois. E isso aqui, ó, pode esperar. Às vezes isso aqui não, mas isso aqui pode esperar sim. E o terceiro passo, você com a lista na mão, sobrando um saldo de grana, é você enfrentar quem você está devendo. E o que é enfrentar? Enfrentar é você ir lá, procurar ou atender o telefone e começar a negociar mesmo, para você sair dessa situação. Isso é fácil? Eu já te digo que não é fácil. É difícil por quê? Porque você tem que colocar suas condições, e onde você vê suas condições? Aqui no dinheiro que sobra. E às vezes, dependendo da dívida, isso vai levar algum tempo. Mas enfrenta. E por que você tem que enfrentar? Porque você só deve fazer negócios vantajosos para resolver o problema. Aquilo que não for vantajoso, que você não resolve o problema, deve esperar mais um tempo no enfrentamento, e você vai ter que ir atrás dos seus direitos, você vai ter que procurar alguém, um advogado, um PROCON, alguma coisa nesse sentido, para você ver como você deve proceder. Não fique esperando as coisas acontecer não. Principalmente nesse caso aqui, ó, dívidas com garantias, se antecipe. Já procure uma pessoa para quê? Para você não perder o bem. Não deixa vir um processo de arresto para você fazer alguma coisa. Então, já se antecipe e vê que não vai conseguir pagar. Vê como é que você pode fazer para ganhar tempo até você fazer essa operação mensal entrar no eixo, para você tá fazendo propostas de pagamento através de enfrentando, negociando, para estar entrando dentro de uma normalidade, né, conseguindo honrar as despesas, para você sair dessa situação de devedor. E esses direitos que você tem muita coisa aí no Código de Defesa do Consumidor. Vale a pena você sim ir no PROCON, dar uma olhada, vai atrás dos seus direitos, se antecipe, não fique esperando só Deus ajudar, não, porque a gente tem que fazer a nossa parte. A sua parte enrolou, a situação ficou difícil, é o que? É se antecipar nas dívidas com garantias, fazer a operação mensal. Se, por exemplo, você perdeu o emprego e perdeu toda a sua receita, mais um motivo para você focar em achar um emprego, certo? E ver quais são os seus direitos ali, porque com certeza você vai ficar endividado. Como você deve se proceder para garantir o quê? A sua sobrevivência mínima. Eu sei que isso é bastante trabalhoso, no momento do sufoco, isso não é fácil enxergar uma saída numa situação como essa, que você está devendo, está chegando carta de cobrança, o banco está te ligando, você tem que ter muita paciência, né? Muita sabedoria
para resolver um problema de cada vez. E o foco está aqui. Primeiro é a sua operação mensal. Se diminuiu o seu ganho, adequa isso. Eu sei que isso não é fácil. Depois faz as listas, começa a colocar as coisas em ordem, se antecipe nessas dívidas que tem garantias para você não ter prejuízos grandes. Às vezes, se não for um bem com uma casa, alguma coisa assim, pode até devolver o bem de forma que quita a dívida totalmente, né? Enfrente, né? Quando digo enfrentar é negociar, conte a sua história, fala da sua situação, né? Que o cara vai ter que negociar. E aí você pode estar pensando agora, mas se isso é tão trabalhoso, se é tão difícil enfrentar uma situação dessa, por que não pegar dinheiro com a agiota, né? Dá até vontade. Mas, cara, essa situação que eu te falei até agora, de você enfrentar, você atender telefone, você ir talvez num juiz, né, conversar sobre a situação dos seus bens, a casa que você está devendo, o seu carro, seja o que for, é muito melhor do que enfrentar uma agressão física, uma agressão verbal, de alguém que não está regulado, que não respeita aí, às vezes, a vida. Então, isso é muito melhor do que enfrentar, assim, um agiota perigoso aí. Então, só concluindo a aula de hoje, se endividou, faça a operação mensal para garantir sua sobrevivência, né? Ver quando você está ganhando, qual é o mínimo que você vai viver e o saldo. Faça a sua lista das suas despesas. Fique em contato com seus credores, com bancos, seja eles quem for. Negocie um por um de acordo que sua condição aqui vai mudando, certo? Mas nunca pegue o dinheiro com a agiota, porque nada ali pode te defender ali, não existe um código de ética, não existe nenhum código que vai ali resolver, que vai te ajudar a resolver o problema. Pelo contrário, entrou nessa situação aqui, pegou dinheiro com a agiota, aí você perde todos os seus, não digo direitos, mas você perde, melhor, não é que você perde, você está cobrindo um santo e descobrindo outro. Só que você está cobrindo um santo e está descobrindo uma coisa bem mais perigosa que outro santo, certo? Então nunca pegue dinheiro com a agiota, não faça acordos desvantajosos que vai ter risco aí para você ou para sua família ou qualquer coisa parecida, certo? Por hoje é só, é isso que eu tinha para falar hoje. Hoje eu tô com duas câmeras aqui, tô confundindo, mas é isso, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se tem alguma pessoa que você sabe precisa de um vídeo como esse, compartilha esse vídeo, copia o link, manda por e-mail, manda por WhatsApp, compartilha esse vídeo aí com a pessoa que está precisando. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, uma crítica, o que você acha. Sua opinião é muito importante para nós aqui do Clareza Financeira. E até o próximo vídeo. Até mais.